Olá, pessoal, sejamos bem-vindos a mais um momento do Episódios Diários. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso e para hoje temos um texto intitulado Mãos à Obra, em que o Espírito Emmanuel traz uma reflexão de uma carta de Paulo aos Coríntios, em que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Emmanuel vem comentar esse texto falando um pouco do contexto da igreja de Corinto à época. E ele vem dizer o seguinte: o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. Então ele traz um pouco uma sintonia, uma conexão a respeito da propagação da fé, porque o espiritismo ele se presta a divulgar a mensagem de Jesus. O Espiritismo se propõe a divulgar sementes de consolações deixadas por Deus. E o Espiritismo é mais uma concepção religiosa de inúmeras que nós temos. O Espiritismo, assim como a maioria das religiões ocidentais, também tem a premissa de Jesus Cristo como a única verdade, conforme registra, por exemplo, a questão 625 do Livro dos Espíritos. E o apóstolo Emmanuel, ele vem nos trazer aqui uma reflexão em relação ao que nós fazemos ou podemos fazer do conhecimento e do trabalho espírita. E trabalho espírita passa muito longe de ser uma posição ostensiva, de ser uma posição de vitrine. O trabalho espírita, por se tratar de um trabalho cristão, possui no anonimato e no desapego a sua mais-valia. O trabalho espírita se propõe a enxugar lágrimas que ninguém vê, que são as lágrimas das dores da alma, que são as lágrimas do coração. Porque às vezes nós passamos por tantas dificuldades, que nem temos mais lágrimas para chorar. O rosto fica inchado, a cabeça dói, a boca fica seca e a gente não consegue expressar, pelo menos materialmente, aquela dor. Mas, por dentro, passamos sim por um processo de aflição e de sofrimento. E o Espiritismo, por ser o Consolador prometido por Jesus, ele procura todas as almas necessitadas. E Emmanuel traz um registro nesse texto em relação ao que nós fazemos da fé, em relação ao que nós fazemos do conteúdo, de não nos preocuparmos com exposições, mas sim com os bastidores cristãos. E ele escreve o seguinte: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados, de médios ostensivos. Por quê? Porque médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. E aqui a gente traz um recorte. Muita gente se questiona, dentro do movimento espírita, que por não ter uma mediunidade ostensiva, não pode ser trabalhador do espiritismo. Que por ser envergonhado e não conseguir ficar diante de uma câmera, não consegue ministrar uma palestra. Que por ter dificuldade de falar em público, não consegue conduzir uma turma de estudo espírita. E assim deixa para quem, entre aspas, tem mais aptidão. Fecha aspas.
E o destaque do benfeitor Emmanuel é exatamente em sentido contrário. De não esperarmos espíritos missionários, digamos assim, para continuarmos com a obra de Jesus. Porque a obra de Jesus é uma semeadura diária, que nós devemos fazer para o nosso coração. Em seguida, para o outro. Não nos enganemos. Não esperemos o protagonismo do outro para só depois exercer o nosso. Até porque a humanidade já tem inúmeros espíritos missionários. Jesus, Paulo, Pedro, os primeiros cristãos. Temos também, recentemente na história da humanidade, o próprio Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Mas e nós? O que é que nós estamos fazendo em relação à obra que já está posta à mesa há tanto tempo? O que é que nós estamos fazendo pela possibilidade de trabalho que nós temos diariamente? E o principal trabalho que nós temos é amar. Amar. Como está, por exemplo, o nosso processo de conflito com o outro. Porque o conflito que a gente tem com o outro é um conflito cristão que a gente tem interno. Porque o grande desafio da humanidade é colocar a obra de Jesus em prática. E ela vem de dentro da gente. Quem fala isso é o próprio Nazareno. Brilhe a sua luz. E Emmanuel, no finalzinho do texto, ele vem trazer essa reflexão de procurarmos pessoas mais capacitadas, com mais aptidão do que a gente, para depois nós irmos. Ele diz o seguinte: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Existe um livro chamado A Caridade do Verbo, que naquele texto registra a oportunidade que nós temos por intermédio da fala. E às vezes, estratégicas vezes, o melhor ato de falar é o de silenciar. Quando o outro passa por uma dificuldade, quando o outro erra e nós estamos em uma posição de julgamento, podemos, na verdade, devemos colocar mãos à obra no sentido de pensarmos qual é a recomendação do Cristo. Porque todos nós sabemos, Jesus nos ensina no Evangelho de João que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é por muitos se julgarem, não é por muitos se criticarem. Até a próxima, em que trabalharemos o texto Pensa um pouco. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.